Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Vamos ouvir esta leitura. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus revele a palavra dele aos nossos corações. João Batista nos fez uma amostra grátis do que é a pregação. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pregação visa tão somente apresentar a pessoa de Cristo como a única capaz de salvar e edificar o pecador, o ser humano. Se a pregação tem sinais de promoções pessoais, ainda que sutis, é bom desconfiar dessa pregação e também do pregador. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. É Jesus Cristo que pregamos. Ele é a pregação. Na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele apresenta 4 fundamentos centrados em Cristo, essenciais à nossa vida cristã. No capítulo 2, no verso 1, vamos ouvir a leitura. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O que está em Cristo neste texto? A graça. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A graça está em Cristo. Um fortificante. Todos nós precisamos experimentar este fortificante. Fortifica-te na graça que está em Cristo. A graça está em Cristo. A graça vem antes da criação e continua depois dela. A graça é eterna. A graça antecede tudo. Toda a obra de Deus para salvar o pecador se baseia na sua graça. Graça é a benevolência divina a quem não merece nada da parte de Deus. Graça
é a providência de Deus para a nossa salvação, do começo ao fim. Mas onde está esta graça? Está em Cristo. Você tem Cristo, tem a graça, e pela graça você cresce no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo quis vir a este mundo para salvar o pecador, ele veio cheio de graça. E cheio de graça, Jesus Cristo foi à cruz para morrer por nós. Jesus Cristo, por graça, morreu por nós. Você sabia que Jesus Cristo morreu por graça? Pela graça. Hebreus capítulo 2, verso 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. É dito aí que pela graça Jesus provou a morte por todos. Você não merecia que Cristo morresse por você. Nada do que aconteceu na cruz você merecia. Porque o que aconteceu na cruz é graça. E você não merece a graça. Ninguém merece a graça. Pela graça, Jesus provou a morte por todos, com a finalidade de levar todos a morrerem com Ele para o pecado. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E a obra da graça continua. Depois disso, Deus nos ressuscitou com Cristo. Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça fomos salvos. E agora, Cristo está em nós vivendo a sua vida justa e santa. Isto é graça. Efésios capítulo 2, verso 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Pela graça fomos salvos. Mas o que é esta salvação da graça pela graça? É que Deus nos fez morrer em Cristo na cruz, e Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Com Cristo Deus nos ressuscitou. Pela graça sois salvos. É da graça que eu preciso. É da graça que nós precisamos. Então, ele me disse: a minha graça te basta. Tua graça me basta. A graça tem o poder de me encantar com ela. Meu coração nutre um profundo encantamento pela graça divina.
Quão doce é o som da graça para o meu coração. Senhor, tua graça me basta. A tua graça é suficiente para mim. Que coisa boa. A tua graça, Senhor, é suficiente para mim. Esta graça está em Cristo. Você está encantado com a graça? Como que você vê a graça de Deus? Porque a graça de Deus tem o poder de nos encantar com ela. Se você não está encantado com a graça de Deus, apaixonado por ela, você ainda não conheceu a ação desta graça no seu interior. Se você é religioso, não vai se encantar com a graça de jeito nenhum. Porque o religioso, ele faz para merecer, e a graça faz para quem não merece. É ao contrário. Um segundo fundamento que Paulo apresentou a Timóteo, o pregador da palavra, ao pastor Timóteo e a todos nós, está no capítulo 2, verso 10. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. O que está em Cristo Jesus? A salvação. Tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação, sejam alcançados pela salvação. Mas quem está sendo alcançado pela salvação? Os eleitos. Os eleitos. Salvação está em Cristo. A nossa salvação não está na igreja, não está na religião, não está em nós mesmos. A nossa salvação está em Cristo. A salvação não é algo que nós podemos fazer ou conseguir por nós mesmos. A maior necessidade do ser humano é de salvação. E essa salvação está em Cristo. Só Cristo pode salvar o ser humano do seu pecado e de si mesmo. Atos capítulo 4, verso 12. Aí o apóstolo Pedro coloca uma questão bem radical, colocando Cristo como único. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eu vou ler aqui também. E portanto não há salvação em nenhum outro, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus salva? Sim, somente Jesus, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. É a palavra de Deus que afirma que Jesus
é o único Salvador. Jesus não é um Salvador. Jesus é o único Salvador. Não pregamos a nós mesmos, nem um sistema religioso, e nem fazemos nenhuma divulgação religiosa. Apenas anunciamos Jesus Cristo e nada mais. Jesus não é um Salvador. Jesus é o único Salvador. Não há salvação em nenhum outro, nem outra. Não estou provocando ninguém, mas não há salvação em nenhum outro, nem outra. O poder salvador de Jesus está em sua morte e ressurreição. Cristo nos identificou com Ele na sua morte e ressurreição. Com Cristo morremos e participamos também da sua ressurreição. E a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós. Em nós Ele é a nossa vida. Em nós Ele vive a sua própria vida justa e santa. Estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É assim que Cristo nos salva. E mais uma coisa que precisamos saber: não há salvação sem a identificação do homem com Deus. Jesus Cristo é o único Salvador. E não há salvação sem a nossa identificação com Jesus Cristo. Por isso, Deus mesmo veio a este mundo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, para identificar o homem com Ele na cruz e fazê-lo participante da sua morte e também da sua ressurreição. Nisto se consuma a salvação de uma pessoa. Na cruz, Cristo, nosso Salvador, nos recebeu em seu corpo e com Ele nós morremos para o pecado. Na ressurreição, Cristo, o nosso Salvador, está em nós. O nosso Salvador, Ele vive em nós. O próprio Salvador está vivendo em nós. Creia na palavra de Deus que afirma sua morte e ressurreição, e terá o próprio Cristo, o próprio Salvador, vivendo no seu interior. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 1, ali nós temos uma outra coisa colocada em Cristo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A vida que está em Cristo Jesus. A graça está em Cristo, a salvação está em Cristo, a vida está em Cristo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A vida está em Cristo. A vida que nos salva é a vida que está em Cristo.
Cristo morreu para nos libertar do pecado e ressuscitou a fim de nos dar a sua vida como a única garantia de salvação eterna. Cristo mesmo é a vida em nós. A partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós Cristo é a nossa vida. É assim que diz a palavra. A nossa vida espiritual é um milagre da graça de Deus em Cristo. Nós fomos gerados de novo ou regenerados mediante a nossa ressurreição juntamente com Cristo. O que é regeneração? Regeneração é a entrada da vida de Deus na nossa alma. Temos que guardar bem isto. Regeneração é a entrada da vida de Deus, da vida de Cristo na nossa alma. Mas antes, Deus precisou extrair a nossa vida pecadora na morte com Ele na cruz. Com Cristo morremos, diz a palavra. Com Cristo ressuscitamos, afirma a palavra. Cristo vive em nós, também é uma afirmação da palavra de Deus, e nós precisamos crer para experimentar a morte, a ressurreição com Ele e o viver dele em nós. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 13. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. O que está em Cristo? A fé. A fé está em Cristo. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. A fé está em Cristo. A fé não é patrimônio nosso. A fé é nossa em Cristo. Guarde bem isto. Quando você diz, eu tenho fé, a minha fé, você precisa estar consciente de que essa fé é sua em Cristo. Os pecadores não nascem com fé e nem têm condições de produzir fé. Não insista com o pecador para que ele creia em tais textos da palavra de Deus. Você tem que fazer o seguinte: tem que pregar para ele. Quando você prega a palavra para ele, você já está pregando a fé. Porque só tem um jeito da fé chegar até nós: pela pregação da palavra. Vamos ver isto. Os pecadores não nascem com fé e nem têm condições de produzir fé. Isso é uma realidade, irmãos. O pecador não nasce com fé e nem tem condições de produzir fé. A fé não é produção humana. A fábrica da fé não é humana, sequer é gerenciada pelo ser humano. Quem é o autor da fé? Olhando para Jesus Cristo,
o autor e o consumador da fé. O que é autor? O que é autor? Então a fé é um patrimônio de Jesus. A fé de Jesus é Ele, o autor e também o consumador da fé. A fé não é uma produção humana. O autor e o consumador da fé é Jesus. A palavra de Deus diz que o justo, e aqui é o justo em Cristo, vive pela fé, contudo ele não foi salvo pela fé. Preste atenção. O justo vive pela fé, mas ele não foi salvo pela fé. Somos salvos pela graça, diz a palavra de Deus, pela graça que está em Cristo, mediante a fé na palavra de Deus. Mediante a fé. A fé é o veículo. A causa da salvação é a graça. Pela graça sois salvos. Graça que está em Cristo, mediante a fé. É assim que a palavra diz. A graça opera a fé por meio da palavra de Deus, para você crer na palavra e experimentar a salvação que está em Cristo. É um mistério maravilhoso. Vou repetir aqui para os irmãos. A graça opera a fé por meio da pregação da palavra de Deus, para você crer na palavra e experimentar a salvação que está em Cristo. Deus é maravilhoso. Ele faz tudo, prepara tudo e lhe dá a condição de você crer. Ele não vem crer por você, mas Ele lhe dá a condição para você crer. Por isso que a palavra do Senhor diz: crede no Evangelho. Crede, você precisa crer. Mas Deus nos dá a condição. Deus prepara, irmãos. Deus prepara. E o Espírito de Deus prepara o coração do pecador para que ele creia. Por isso que nós temos que pregar a palavra de Deus. E o Espírito Santo vai fazer o que ele sempre faz, por meio da pregação da palavra. A fé está em Cristo. E Cristo distribui a fé por sua graça, por meio da sua palavra e pela ação do Espírito Santo, àqueles que Deus quer salvar. É assim que eu creio. Romanos capítulo 12, o verso 3, ali está mostrada ali pelo apóstolo Paulo um tipo de fé, uma fé distribuída. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Você crê na palavra de Deus? Você crê que o que Deus está dizendo aí é verdade? Aí diz que Deus distribuiu uma medida de fé a cada um. Irmãos, Deus distribuiu. De que jeito? Pela graça, pela pregação da palavra, pela operação do Espírito Santo. A fé está em Cristo, e Cristo distribui a fé por sua graça, por meio da sua palavra
e pela ação do Espírito Santo aqueles que Deus quer salvar. A graça antecede a fé. A graça oferece a condição da fé. Até para crer, nós precisamos da graça. Atos capítulo 18, verso 27. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Aos que, pela graça, criam. A pessoa crê pela graça. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu creio que a graça está por trás da fé. A graça está por trás de tudo. Ela antecede tudo. Ninguém nasce com a capacidade nem com vontade para crer. Se nascesse com vontade, nossos filhos, né, desde pequenos já cria no Senhor. Mas sabemos que não é assim. Ninguém tem vontade de crer quando nasce, cresce. Não nasce com essa vontade. Ninguém nasce com a capacidade nem com a vontade de crer. É um milagre a fé cristã. Por isso, ninguém nasce com capacidade nem com vontade para crer, por isso vem da parte do Senhor uma graça para crermos em tudo o que Cristo fez por nós na cruz. A graça está por trás da fé, que chega até o nosso coração pela palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, verso 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Significa que neste momento os irmãos estão recebendo uma operação no coração, a obra da fé no coração, porque a fé vem pelo ouvir. Vocês estão ouvindo a palavra, espero que esteja ouvindo mesmo, de coração. E o Espírito de Deus vai tornar esta palavra que você está ouvindo dentro de você, em seu coração, o Espírito vai torná-la experiência. Estou pregando a palavra para vocês e ao mesmo tempo estou pregando a fé. Enquanto prego a palavra, a fé está sendo jorrada para dentro de você, para que você creia. Não desperdice. Não vá se colocar nessa posição, não creio, porque aí é burrice, viu? Bestice e arrogância. Senhor Jesus, tua graça é maravilhosa. A minha convicção de que tu és meu Deus pessoal, a quem amo e com quem ando, provém unicamente da tua graça, que também me capacitou a crer. Eu dependo da graça, e dependo muito.